capítulo 16, ela vem dizendo o seguinte, tá bom? Diz assim, ó. Marcos 16. E passando o sábado, Maria Madalena e Salomé, e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. Queridos, essa palavra, ela vem dizer para nós, se vamos dar um tema a essa mensagem, o tema é propósito. Amém? Qual é o tema? Propósito. Essas três mulheres, elas viram quando Jesus foi tirado da cruz, do madeiro, foi enrolado em lençóis e foi colocado no sepulcro. E agora, essas mulheres estavam tristes pela forma que trataram o corpo do mestre. E elas colocaram um propósito entre si. E qual era o propósito dessas mulheres? No primeiro dia da semana, levantar bem cedo e ir até o sepulcro para cuidar do corpo, né? Lavar, limpar, botar aromas. Esse era o propósito delas. Porém, a Bíblia vai dizer o seguinte, a Bíblia vai nos revelar o seguinte, a palavra de Deus, que elas fizeram o que estava ao alcance delas. E o que estava ao alcance dessas mulheres? Segundo a Bíblia, o que estava ao alcance delas, elas fizeram. A Bíblia vai dizer o seguinte, elas compraram lençóis, toalhas, aromas. Isso estava ao alcance delas. Então elas fizeram assim. Agora elas tinham, né? Compraram, versículo 1, compraram aromas para ir ungí-lo. E até levantaram bem cedo. E foram, e lá foi elas, em direção ao sepulcro, com o propósito de adentrar ao sepulcro, de cuidar do corpo de Jesus. Porém, elas haviam se esquecido de uma coisa muito importante. E eu até creio que se de repente elas lembrassem que na porta do sepulcro havia uma pedra muito grande. Uma pedra que por mais que as três se esforçassem, tentassem, elas não conseguiriam por si só remover aquela pedra. Porque era costume colocar-se uma pedra na porta do sepulcro. E elas não lembraram desse detalhe. E compraram aroma, compraram toalhas, lençóis, levantaram bem cedo e foram. No meio do caminho, metade. Estavam na metade. Uma delas lembrou-se desse fato. Olha, a gente está indo para lá. Só que lá na porta do sepulcro há uma pedra muito grande. Ou seja, nós não vamos conseguir removê-la. Nós não vamos dar conta de tirá-la. E agora é uma tomada de decisão. O que fazer? Voltar? Frustrada, triste? Ou seguir em frente, mesmo ciente que há uma pedra muito grande? Mesmo tendo ciente que não temos força para removê-la, não temos condição de tirá-la. Vamos voltar? Estamos no meio do caminho. Seguir em frente
ou recuar? E quantos que nós temos deparados com tantas pessoas que outrora eram firmes, constantes, atuantes na obra de Deus, tinham prazer em servir a Deus, eram felizes de estar ali levando a palavra, de estar ali glorificando a Deus, deixando ser usado pelo Senhor, sendo participante na obra do Senhor. Mas aí deparou com as barreiras, com os obstáculos, com as dificuldades, com as adversidades, com os problemas da vida, com as lutas do dia a dia. E alguém vem e diz, você não vai conseguir, você não vai vencer. E alguém diz, olha, você vai continuar? Cadê o teu Deus? Olha para a tua situação. O que adianta orar tanto, buscar tanto? O que adianta servir? Se não flui, se não muda, se não acontece. Olha lá. E sempre aparece alguém para apontar para o problema. Sempre aparece alguém para mostrar a dificuldade, a necessidade. Sempre aparece alguém para querer tirar a sua paz, tirar a sua alegria, te desanimar na caminhada. Sempre vai aparecer um mensageiro de Satanás para querer te distrair, fazer você olhar não para o alvo que é Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, mas olhar para o obstáculo. Você vai até lá, você não tem força para remover a pedra. E aí agora, o que fazer? Você deve estar no dilema. Vou parar? Vou desistir? Vou dar um tempo? Vou abrir mão de tudo? Vou largar tudo? Vou deixar tudo? Por quê? Por causa de um obstáculo que surgiu? Por causa de uma pedra que apareceu? Por causa de um gigante que se levantou? Ei! A Bíblia vai dizer que Jesus sempre falava aos seus discípulos que ele seria entregue na mão dos seus algozes, dos seus perseguidores. Iam matá-lo, mas ele não ia ficar morto. Ele ia ressuscitar. Ele ia tornar a reviver, levantar. Então, elas sabiam que Jesus tinha falado que ele haveria de ressuscitar. Mas eu creio que por ver a situação a qual Jesus enfrentou, passou, elas ficaram tão impactadas com a dor, com o sofrimento, que se esqueceram que a morte não ia detê-lo, que a morte não ia vencê-lo, que o sepulcro não ia deter Jesus. Mas elas se esqueceram. Ficaram tão impressionadas de ver o corpo de Jesus todo ensanguentado, dilacerado, enrolado de qualquer jeito e jogaram num sepulcro. Às vezes, você fica tão envolvido com as lutas do dia a dia, com as dificuldades, com as necessidades, com as provas que sobrevêm, você começa a errar o alvo. Você começa a ter dificuldade para discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz da carne, o que é a voz do maligno. Você começa a se distrair com este mundo mau, com este mundo vil, opressor, enganador. Você começa a achar que Deus é homem para que minta, é filho do homem para que se arrependa. E se esquece que Deus não é um homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não faria, prometeria e não cumpriria. Começamos a tratar a palavra de Deus como algo qualquer. Não, o que Deus fala é o que Deus faz, o que Deus promete é o que Deus concede. Aqueles que perseveram, aqueles que vão até o fim, não adianta meter a mão no arado e olhar para trás. Não adianta dizer que quer seguir a Jesus e não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após ele a cada dia. Vida cristã,
vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida de propósito. Tens tu propósito para com Deus vivo? Tens propósito de chegar ao céu? Para chegar ao céu, olha quantas pedras grandes surgirão no caminho e teremos que saltar por elas. Olha quantas adversidades e dificuldades iremos passar para chegar ao céu. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 31 em diante. O que nos separará do amor de Cristo? A fome, a perseguição, a espada, o perigo, a nudez. O que tem te separado do amor de Cristo, da comunhão com Cristo? O que tem tirado a sua alegria da salvação, a alegria de congregar, de na casa de Deus o Pai está? Olha, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, aqui no livro de Daniel, capítulo 12. Deus vira para Daniel e diz o seguinte: olha, assim diz o Senhor, para mim e para você nessa noite. O Senhor, ele disse para Daniel o seguinte: bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Tu, versículo 13, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Então vai até o fim. Se o propósito é de oração, não pare, persevere, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. Persevere na oração. Se o propósito é estar na palavra, meditando nela de dia e de noite, tendo cuidado de viver, de praticar o que nela está escrito, persevere no propósito. Não vai faltar a situação para te distrair, para te tirar do propósito, para querer te afastar da palavra, te afastar da oração. Mas tu, porém, vai até o fim. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Mas tu vai até o fim. Persevera. Sede firme, constante, atuante. Vai até o fim. Chegou até o meio. Por que parar? Por que se estacionar à beira do caminho? Por que voltar atrás se para chegar está mais perto do que para voltar? Olha o que você passou, enfrentou para chegar até aqui, para agora abrir mão de tudo, largar tudo. Olha de onde Deus te tirou. Olha o investimento que Deus fez na sua vida. Deus acreditou em você, Deus investiu em você, porque Ele te ama, porque Ele conta com você, para deixar ser usado por Ele, para que através da sua vida, Deus seja exaltado. Para que através do seu bom testemunho, o nome de Jesus seja glorificado. Então não dá para ficar coxando em dois pensamentos. Marche. A ordem de Deus é marche. Mas atrás vem Faraó com seus carros e cavaleiros. Na frente está o mar vermelho. Diante de nós as montanhas. Para onde fugiremos? Moisés, que tu tens na mão uma vara, toca nas águas, e as águas se abriram. Diga ao povo de Israel que marche. Não é tempo de parar, de se estacionar. Não é tempo de se acomodar, de dormir de dia para descansar de noite. Não é tempo de ficar coxando em dois pensamentos. Vou dar um tempo, vou entregar meu cartão de membro, vou parar um pouco. Olha, se você para, o inimigo toma a dianteira. Se você para, o inimigo te vence. Então não fique pensando em largar, desistir, parar. Tá chorando, tá sofrendo, tá doendo. Mas o Senhor diz, o que Ele disse para Paulo, o Senhor lhe diz para nós: a minha graça te basta. Então venha se revestir da graça do Senhor, do poder do Senhor, do ânimo, do vigor que o Senhor te concede hoje. O Senhor te dá graça, o Senhor te dá força. O Senhor te capacita para estar de pé, para enfrentar as lutas, para passar pelas aflições, para lidar com as tribulações, na força do Senhor. Mas tu, porém, vai até o fim.
vai até o fim. E agora, elas decidiram ir até o fim. O propósito não era ir até o sepulcro? Era. Não era de entrar no sepulcro? Era. Então, siga em direção ao sepulcro. Mesmo ciente do obstáculo, da dificuldade, mesmo ciente que não dá conta, mas crendo num Deus que tudo pode, porque para Ele não há impossível. É nas suas idas e vindas que Deus age, é nas suas idas e vindas que Deus trabalha, é no seu caminhar que Deus opera, é no seu perseverar que Deus te dá a vitória. Então, em nome de Jesus Cristo, assim te diz o Senhor nessa noite, não abra mão do seu propósito. Quer ver a salvação dela? Quer ver a salvação dele? Quer ver a libertação da sua família? Quer poder dizer, eu e a minha casa servimos o Senhor? Só depende de você continuar na brecha. Só depende de você perseverar na posição. Só depende de você continuar marchando. Marche. Vai em frente. Vai até o fim. E olha o resultado para quem vai até o fim. Versículo 3. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Sempre houve, sempre haverá alguém para questionar, para interrogar, para murmurar no seu caminho. Mas não deu ouvido às vozes dos murmuradores. Não deu ouvido às vozes dos maldizentes, dos contradizentes. Não se detenha no caminho dos escarnecedores. Não se assente à roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores. Mas continua firme no seu propósito. Vão te taxar lá, quer ser mais santo do que todo mundo, quer ser mais crente do que todo mundo, ah lá, não se mistura mais, não está mais no... Não. Se o teu propósito é para com Deus vivo, é agradar a Deus, é estar em Deus, mas vai até o fim. Olha, aí o versículo 4 diz assim a palavra de Deus: olhando, versículo 4, e olhando, viram que já a pedra estava removida. E olhando, viram que a pedra já estava removida. Por que elas viram que a pedra já estava removida? Porque elas foram até lá. Só ver o milagre acontecer quem persevera até o fim. Mas eu já orei, eu já jejuei. Não adianta ter orado, não adianta ter jejuado, não adianta ter estado, não adianta ter obedecido se não está mais na obediência, no temor, na oração, no propósito. Propósito. Deus honra aquele e aquela que honra o propósito. Honra o propósito. Vai até o fim. Mesmo fraquinho, mesmo meio barro, meio tijolo, mas vai até o fim. Mesmo tendo pouca força, mas persevera. Persevera. Às vezes, vem a angústia, vem a aflição, vem a dor. Cansamos, não só fisicamente, mas espiritualmente se sentimos esgotados. Olhamos para um lado e para o outro, não vemos uma luz no fim do túnel, não vimos uma porta se abrir, não vimos um sinal. E tudo que a gente quer é um sinal. É um sinal. É ver algo acontecer, algo se materializar. Ah, mas eu já ouvi tanto Deus falar, eu não me contento só com a palavra, eu quero um sinal, eu quero ver algo acontecer. Ei, tem sinal, tem acontecimento, tem, mas para quem persevera, para quem marcha, para quem não desiste, para quem não se entrega, para quem não se deixa ser vencido, para quem confia no Senhor e espera nele. Tu, porém, vai até o fim. Olha o que o versículo 4 diz: e era ela muito grande, a pedra da porta do sepulcro. Elas não removeram a pedra, mas o Senhor removeu a pedra da porta do sepulcro. Eu não sei qual é a pedra, muito grande,
que tenta atrapalhar a sua caminhada, que tenta fazer você errar o alvo, te impedir de chegar ao céu, de estar em Deus e na sua vontade. Mas se você crer, continue marchando. Se você confiar, continue caminhando. Vai até o fim, persevera no propósito, e Deus, a seu tempo, vai remover a pedra. Deus, a seu tempo, vai tirar esse obstáculo, essa situação da sua vida. Observe que elas chegaram no meio do caminho, lembraram da pedra. Mas para elas ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, elas tinham que ir até o sepulcro. Tem gente que chega no meio do caminho e acha que Deus tem que resolver, tem que solucionar, tem que fazer. E por não ver Deus mover, agir, operar, fazer, aí se prostra, aí se entrega, aí desiste. Não, tu, porém, vai até o fim, porque tem vitória para você. Vai até o fim, porque tem bênção para Deus te entregar. Olha aqui o texto, 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita e vestido uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Ei, prestou atenção? O anjo do Senhor que falou com elas sabia a quem elas buscavam. Vá para a casa de Deus, vá para a oração, vá para os cultos, mas vai com o propósito de buscar da parte de Deus, de buscar do Senhor Jesus Cristo. Não vai simplesmente por hábito, por costume, ou vai apenas por ir. Não, vá com propósito de se derramar sobre ele a sua causa, suas queixas, suas demandas, diante de quem? De Jesus Cristo. Elas buscavam a Jesus Cristo. Busque a Jesus Cristo. E você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Creia nisto. Amém? Creia nisso. Que a vitória é para quem vai até o fim, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Está aí a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã. Persevera, porque Deus tem vitória para nós. Eu creio e profetizo sobre a sua vida, né, uma madrugada de vitória, um dia de bênção sem medida, em nome de Jesus Cristo. Sempre é fácil entender a tua vontade. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta: por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar, e eu me lembro que sou um adorador, e eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador. Fora de tempo, na alegria um só
questionar o teu querer. Me lembra que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adoro-te, Senhor. Santo, tu és santo, e não importa o que aconteça, pra sempre serás digno e muito digno de louvor. Declare então que Ele é santo, santo, e não importa o que aconteça, pra sempre serás. Ou Ele é, ou Ele é, ou Ele é de louvor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Na oração mais famosa do mundo, ensinada pelo nosso Cristo, Jesus nos ensina a pedir algo que reflete o que nós estamos cantando aqui agora. Que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. E isso é bom, porque segundo Romanos 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que o conflito em nossa mente começa quando a gente percebe que a vontade que é boa, perfeita e agradável